prejuízo. Tem mais uma pergunta agora para você, Alexandre, uma pergunta de casa, vem da comunidade brasileira em Utah, e quem mandou foi o Carlos Silva. Ele pergunta: quem não tem documento corre o risco de abrir a porta para o pessoal do censo? Qual a garantia de que eles não estarão acompanhados por agentes da imigração? Você já explicou a garantia, mas quem garante que não tem agente ali junto do pessoal do censo? E outra coisa, a gente abre a porta para o pessoal do censo? Eu ia falar isso. Número 1, você não vai precisar abrir a porta se você receber o questionário pelo correio, preencher e devolver pelo correio. É simples. Vai chegar na sua casa em março, você tem até meados de abril, preenche e devolve. São 10 perguntas. Agora, se o recenseador fosse até a sua casa, é completamente seguro. O censo não trabalha com a imigração. É uma agência separada. Não pode ter nenhum tipo de relação. A gente não se relaciona nem com a polícia. Se um policial se aproximar de um recenseador, ele é obrigado a parar o trabalho e chamar o seu supervisor, porque ele não pode continuar andando se um policial estiver por perto. Então a gente tem que andar sempre separado de todas as agências de law enforcement desse país. Agora, a preocupação de ser indocumentado, Mila. O censo não sabe quem é documentado e não vai saber, porque não existe essa pergunta. Não existe a diferença entre quem é e quem não é. Então, se você responde, mesmo que você dê seu telefone, não importa. Você não está dizendo se você é documentado ou não. Para descobrir, então, eles teriam que fazer uma nova pesquisa, né? Correto. O censo, os propósitos do censo não interessa se você é documentado ou indocumentado. O censo conta pessoas nesse país. Então, nós não temos essa pergunta e, portanto, não é possível identificar se você é um imigrante documentado ou não. E, gente, vamos voltar daqui a pouquinho, porque esse assunto está só começando. Você de casa, espera a gente volta já já. Assiste a Gol Internacional, não perca altas horas de hoje. Tem Ana Maria Braga, tem Vitor Belfort, inimigos da HP MVP. Com quem pareço, Serginho no Japão, sexo e muito mais. Até já. Para que arriscar? A Fastway tem um histórico impecável, ou seja, os seus pertences chegam dentro do prazo. Saiba a posição exata do seu envio por e-mail. A coleta é feita na sua casa em menos de 24 horas. E a Fastway garante ainda a entrega em menos de 65 dias. Muitas empresas abrem e fecham. Já pensou em enviar por uma dessas empresas por aí e arriscar que elas fechem enquanto suas casas estão no meio do mar? Com a Fastway isso não acontece. Fastway Moving. O melhor da vida está na simplicidade das coisas. Passo o tempo curtindo a vida, sabendo que o melhor dela está presente em tudo que é simples. E é por isso que eu uso o Simple Card. Eu posso usar em qualquer lugar do mundo que aceite Mastercard e posso recarregá-lo onde e quando eu quiser. A aprovação é garantida e nem precisa de Social Security. Simple Card. Simples como a vida deve ser. Posso me sentir livre para escolher como dizer sim para um futuro melhor? Sim. Com a Western Union, escolha entre dinheiro direto a banco para depósito em qualquer conta bancária no Brasil, ou envie para pagamento em dinheiro, com dinheiro em minutos, ou ainda dinheiro para pagamento no dia seguinte. E com a Western Union, sua transferência é garantida. Western Union. Sim. Olá! Com o passaporte você é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Por isso, é muito importante manter esse documento sempre em dia e comunicar ao consulado imediatamente em caso de perda ou roubo. Para dificultar a ação dos falsificadores, o governo brasileiro criou o novo passaporte, que é mais seguro, por ter não apenas a foto da pessoa, mas também a impressão digital. Ele deve ser implantado em todos os consulados do mundo até o fim do ano. Os moradores de Toronto, no Canadá, por exemplo, já têm acesso ao novo documento. Você pode tirar as suas dúvidas sobre essa novidade no site www.portalconsular.mre.gov.br. Mila Burns, para o Cidadão Global. What's your emergency? Acidentes acontecem. Procurem um advogado com experiência. Eu sou o Dr. Agostinho Ribeiro. Eu e a minha equipe já ganhamos mais de 5.000 processos para a comunidade brasileira.
E agora, queremos ganhar o seu também. Dr. Agostinho Ribeiro, o reconhecido dos jornais na comunidade brasileira. Ligue, nós conseguiremos a sua indenização. Dr. Agostinho Ribeiro, o advogado de acidentes. Nesta segunda, Caco Barcelos e sua equipe mostram como os moradores de Heliópolis, a maior favela de São Paulo, convivem de perto com a tragédia. Tainá foi baleada na frente de muitas pessoas. Mas não abrem mão dos seus sonhos. Os jovens de Heliópolis estreiam no teatro. Do lado de fora, muita gente da comunidade. Nesta segunda, jovens jornalistas vão em busca da notícia no Profissão Repórter. Estamos de volta para tirar as suas dúvidas sobre o censo de 2010. Uma pesquisa que acontece só de 10 em 10 anos. Maxine, você que trabalha com dados, com estatísticas como antropóloga e é especializada na comunidade brasileira, por que é importante a gente ter dados e o que os últimos censos mostraram da nossa comunidade? Estou fazendo pesquisas com a comunidade brasileira em Nova York para quase 2 décadas agora. E eu acho que tem talvez 1 em 3 ou 1 em 4 brasileiros no censo de 1990 e 2000 preencheram o formulário. Ou seja, o governo americano hoje acha que tem 1/4 do que tem aqui. 25% dos brasileiros apenas. Exatamente. 75% estão, como eles dizem, nas sombras. Exatamente. Invisíveis. Agora tem mais uma pergunta de casa que é do Carlos da Silva também, de Utah. Ele pergunta quais os benefícios de responder ao censo a curto e a longo prazo. Alexandra, pra gente, como comunidade, o que é o ganho respondendo ao censo? Bom, o censo tem 2 propósitos. Primeiro, é representação política. Números representam poder e dinheiro nesse país. Então, o poder, você tem números, você tem voz para fazer as suas exigências, tá? Pedir os seus direitos e também é através desses números que se determina o número de deputados que cada estado terá na Câmara dos Deputados. Então, é a voz do estado que você mora também. Se tratando do dinheiro, são 400 bilhões de dólares por ano em verbas federais, são revertidas para estados, governos locais e comunidades com base no números do censo. É o buraco na sua rua, é como vai colocar um sinal de trânsito, se vão ter mais programas para as mães, para as crianças, novos planos de saúde, mais dinheiro para escolas públicas, para a merenda. Tudo isso é baseado no número de pessoas que estão usando aquele serviço, naquela específica cidade. Por isso é importante a gente contar as pessoas no local onde elas moram. Porque quantas pessoas moram naquela vizinhança irá determinar se o dinheiro daquela escola é exatamente o dinheiro necessário para cobrir a despesa daquele número de crianças daquela vizinhança. Então vamos mais uma vez ouvir a opinião do Fausto da Rocha, lá de Massachusetts, sobre o uso das verbas do censo. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. O que o imigrante indocumentado também responder ao censo? Para ter mais verbas para a estrada, a qual o imigrante indocumentado não pode dirigir, não pode ter sua carteira. Para ter mais verba para a escola, aonde nossos filhos vão aprender a ler e escrever. E vão fazer parte de uma subclasse porque não vão ter direito à universidade? Para que responder mais verbas para a saúde se o próprio presidente da República fez um pronunciamento que o imigrante indocumentado não vai ter direito ao acesso à saúde? E aí, Alexandre, isso tem sentido? Essas verbas são usadas no nosso benefício? Sim, as verbas são para a comunidade. Agora, é legal que as pessoas pensem. Você conhece alguma brasileira, documentada ou indocumentada, que esteja grávida, que não receba assistência pré-natal? Algum dos filhos de imigrantes, indocumentados ou não documentados, eles são proibidos de ir à escola pública? Então a gente usa esses serviços, as estradas. Você às vezes não dirige, mas você usa um ônibus, o serviço de transporte público inteiro, ele é planejado com os números do censo. Então, de uma forma ou outra, isso chega até você. Isso tem grande impacto no seu dia a dia nesse país. Então, é muito importante que você seja contado para você poder usufruir desses benefícios. E por mais que você talvez não tenha acesso a todos, de alguma forma ele chega até você. A Alexandra é representante do censo aqui com a gente, mas a gente também ouviu o professor Eduardo Siqueira. Vamos ver qual a opinião dele, que não tem envolvimento com o censo, em relação a essa questão. Os dados do censo são os dados que são usados para, por exemplo, decidir, no caso concreto da população brasileira, quantos intérpretes são necessários no Estado em função do tamanho da população.
para poder, quando você for no hospital, você ter um intérprete que fala português? Quantos professores que saibam português são necessários? Quantos policiais que falem português são necessários? Para tudo isso é preciso ter uma contagem do tamanho da população. Para tudo. Então, se você tem uma contagem que é subestimada, na verdade, o que vai acontecer é que você vai ter necessidade que não vai ser preenchida, porque a gente não sabe qual é o tamanho real da população brasileira, que é a luta que nós estamos tendo aqui em Massachusetts já há mais de uma década. Tampa, como é que a comunidade brasileira está vendo essa questão? A comunidade acha que está recebendo o suficiente do governo, é melhor ser contada? Como é que você está vendo essa situação? A questão é a seguinte, a comunidade não tem muitas informações dos benefícios que recebe.